Queria que o Marcelo falasse um pouquinho da história aí, eu sei que é longa, do fisiculturismo, né? Nosso panorama de hoje também, e essa referência que serve para atletas amadores, pessoas comuns. O esporte como fisiculturismo, para quem não sabe, começou no século XIX, né? Como realmente competição nas mãos do Eugène Sadot, que se apresentava na Europa, se apresentava em circos, fazia apresentação e começou a promover as primeiras competições. Isso no século XIX, né? Tanto que hoje a estatueta do Olímpia é uma homenagem ao Sadot, que o pessoal fala, olha... E o campeão Olímpia, muita gente fala, eu vou participar do Olímpia. O campeão do fim de semana é apenas o homem ganhador da parte do bodybuilding. Todos os outros não são Mr. Olímpia, são campeões do evento. Perfeito. Mas não são considerados Mr. Olímpia. Só tem um Mr. Olímpia, que esse ano faz 60 anos, vamos estar lá, se Deus quiser, vendo essa grande festa. Então, começa por aí, de tão importante que o Sadot é. Né, e foi e continua sendo para a história. No Brasil, a gente começou a ter competições por volta dos anos 30 e 40, né? Então nós temos o Eugênio Koprovski, que foi presidente da FBB, que foi um grande campeão aqui do Brasil. Nós tivemos, inclusive faleceu há algumas semanas atrás, o professor Elias, da Liga Santista, né? Também um grande campeão. Na década de 80, a gente tinha competições já mais organizadas. Começamos com a categoria de duplas, as mulheres ainda estavam muito incipientes nas categorias, tanto que quando eu comecei a fazer dupla, Juliano, e a Areta, que é super jovem, vai linkar as coisas, né? A Cláudia Jacob, que era minha parceira de treino, que a gente trabalhava nas duplas mistas, eu e ela nós dávamos aula na Training Club, nós éramos professores da Training, aqui na Zona Sul, aqui no Itaim, tanto na Training grande, da Horácio Laffer, como na Traininha, né, que ficava ali na Teodoro Sampaio, né, com o André e com o Antônio. Beto Fuscão, Maurício Fernandes, grandes nomes, né, o próprio Luiz Otávio, foi nosso primeiro campeão mundial de musculação na categoria super pesada, overall, e ele era fantástico, né, o Luiz Otávio, como atleta. Quando a gente trabalhava com a Cláudia, as meninas ficavam olhando lá na academia e falavam, não, mas ela vai ficar muito forte, porque as mulheres faziam aeróbica e, no máximo, localizada, né, Isaías? Lembra da localizada? Pô, a gente dava aula de aeróbica e localizada. Entendi. E aí quando as mulheres começaram a ver que a Claudinha começou a ficar com um corpo bonito e tal, falou, não, eu também vou fazer musculação. Então, atletas que foram importantes nos anos 90 e no início dos anos 2000, se inspiraram na Claudinha. Que legal. É inspiracional. Né? Foi uma inspiracional. Ela foi a primeira campeã, primeira mulher campeã mundial da FBB de musculação, foi a Cláudia Jacob, que só tinha uma categoria, não tinha biquíni, não tinha o Helios, só tinha uma categoria, bodybuilding. E ela foi campeã bodybuilding da categoria júnior até 54 quilos. Entendi. Né? Competiu com a Cecília Di Giuli, uma grande atleta argentina, entre outras atletas do Mundial. Né? Nos anos 90 trouxemos o Lee Haney, que estava no ápice do Mr. Olympia, um cara que tem 8 vezes. Ele foi o cara que quebrou o recorde do Arnold Schwarzenegger, né, o Lee Haney. Trouxemos ele no ápice para o Brasil para fazer um congresso. Nós demos um super troféu para ele em 1990. Depois voltou com a gente na Black School como Olympia Legend, presença no stand. Né? Agora, hoje você tem tantas categorias, tantas federações, tantas ligas, que eu falo para você. Tem uma cena minha antiga que eu tô na Avenida Paulista, andando no programa do Gugu, eu e a Claudinha no meio da Avenida Paulista, demais, fazendo cara. uma apresentação de sunga e biquíni. Que demais isso, cara. E assim, formou uma multidão, formou um público, trânsito. né? Era muito fora do comum. Muito fora do comum. E eu só, assim, o que eu falo sobre isso? Musculação não precisa ter palco e luz. É um dos esportes que o seu corpo transporta para as pessoas o esporte. Mas, Marcelo, naquela época, eu fiquei imaginando quanto era difícil ser um atleta, porque você não tinha o suplemento que tem hoje. Imagina, pensar em um whey crunch, um whey bar, Não tinha. proteína, não Era tinha bem nada, limitado. o suplemento era muito pobre. O tipo de treino, inclusive a metodologia de treino, devia ser muito antiquado, equipamento, etc e tal. Ao mesmo tempo, hoje tem muito atleta. Você acha que era mais fácil ser atleta antes do que hoje? Como que você acha essa relação? Não. Tanto que era um monopólio norte-americano. Os grandes campeões eram americanos, poucos europeus, apesar da NABA ser uma federação mais antiga do que a FBB, que deu inspiração para o Joe Weider
o Joe Weider, ele como canadense, participava das competições na NABA do Mister Universo. Tá. O Arnold Schwarzenegger, entre outros grandes atletas, também participaram da NABA. Até hoje, você tem a competição do Mister Universo lá em Southport, que fica na Inglaterra. E, mesmo assim, os grandes campeões que apareciam nas revistas, chegavam para nós, eram campeões americanos, norte-americanos. Hoje, você tem campeões ao redor do mundo, você tem caras como o Oriente Médio, você tem grandes campeões, Hadi Chopin, entre outros profissionais, que vem do Oriente Médio, que já era base nossa, amadora. Eu fui 15 anos delegado das delegações brasileiras que participaram ao redor do mundo, né? Então eu vi grandes atletas surgirem ali. Antônio Carlos Santos, 10 vezes campeão de musculação na categoria Bantam, até 65 quilos. Também foi campeão mundial na categoria de 70, até 70 quilos. Você hoje tem ao redor do mundo grandes nomes. Por quê? Porque você tem mais informação, você tem mais suplementação, e o que faz a base? É como os seus filhos que estão lá na base do futebol. Não adianta você gostar e querer, você tem que ter a genética para isso. Ah, entendi. Então, pelo volume de pessoas, com o nível de informação cada vez maior, mais pessoas participam de campeonatos. Aí você tem o Men's Physique, você tem a mulher, o wellness e tudo aquilo. São categorias que as pessoas, com seus biotipos de corpo, podem se adaptar melhor. Além da genética... A categoria escolhe a pessoa. Ah, perfeito. É exatamente isso. Por exemplo, tem gente que está dizendo o seguinte, não o Brandão, que tem uma Ramon. O Ramon. Diz que o Ramon tem uma genética assim, fora do comum, mas ele ainda não tem a maturidade para ser o melhor. A densidade. A densidade, você concorda com isso? Como que é essa relação? A densidade e a construção das fibras musculares só acontece com o tempo. Tá. Por ele ser um atleta jovem, ele tem 26 anos, 27 anos, se não me engano, ele não começou a treinar muito cedo, ele começou a treinar depois dos 20. E ele não teve esse período de construção maior como outros atletas. Ele tem a mesma idade do atual campeão da categoria Classic Physique. Né? Para quem não sabe, a categoria Classic Physique é uma categoria que vem do bodybuilding, ela não é a principal, como o presidente mesmo explicou, a principal é a única que realmente é o Mr. Olympia, mas a diferença para a categoria Classic Physique é que ela homenageia a época do Arnold Schwarzenegger, né, em que o fisiculturismo deu um grande boom em todo o mundo porque utilizou-se da imagem de Arnold e tantos outros atletas da época, Lu Ferrino e tantos outros. Então, por isso, ela foi resgatada através da Classic Physique, mas existem algumas diferenças na questão das poses e na questão da vestimenta. Né? Vamos aproveitar enquanto você fala, vamos chamar os atletas que você trouxe? Quem que você chamou? Sim, eu trouxe um representante da categoria Men's Bodybuilding, que é o Coelho. Coelho, né? Pode entrar aqui, por Coelho, favor. Seja bem-vindo. E aí, campeão? Bem-vindo, irmão. Ele falou assim, eu não estou totalmente pronto para subir no palco. O que é estar pronto, meu irmão? A gente que é leigo, a gente olha assim, cara, o corpo desse cara, que shape é esse? Mas na cabeça dele ainda não tá bom. Tá bom ainda? Não tá bom. Rapaz. Mas isso é um estigma sempre do atleta, né? Nunca tá bom e mesmo quando está pronto no palco, ainda não está satisfeito. Mas, gente, esse é o pensamento da alta performance, né? Então, as pessoas com alta performance querem sempre aprimorar, querem sempre evoluir. Então, o que o Coelho representa com a vestimenta dele, com a sunga que é mais fina, né, nas extremidades, é a categoria principal do Mr. Olympia, que é a categoria Men's Bodybuilding, né? Categoria Bodybuilding masculino, né? Isso que significa o Men's Bodybuilding. Então, ela tem algumas poses básicas, né? Por exemplo, o duplo bíceps de frente, se o Coelho puder demonstrar pra gente. Pode até abrir a câmera pra gente ver direitinho. Pra caber, né? Então, tá aí o duplo bíceps de frente, que acho que é a primeira pose que todo mundo começa. Toda criança, né? Quer Toda fazer criança isso aí, quer de cara. Forte, toda pessoa que está aprendendo símbolo um pouco de do forte, esporte, né? Quer sempre ter essa pose. Tem a duplo bíceps de frente, aí vai tendo as transições, né, que vão chamando de quarto de volta. O que vocês estão vendo na tela é o campeão da Classic Physique, que tem uma diferença em relação às vestimentas, né? A sunga geralmente é padrão preta e tem a borda mais larga. Já o Coelho é a categoria bodybuilding principal, vamos dizer assim. Entendi. Né? E aí ele vai mostrando o físico como um todo, fazendo os quartos de volta, né? Ele mostra lateralmente,
mostra de trás, mostra o outro E lado. essa questão da físico. pose, né, é um detalhe super importante do esporte. Acho que é isso que é tão fascinante no fisiculturismo, né? Que você, não é a pessoa que não conhece, você, ele subiu lá, mostrou o corpo bonito, mas vem cá, cada movimento, né, dessa pose tem um trabalho, isso faz diferença, Faz total diferença, porque as pessoas entendem o fisiculturismo como apenas ir para a sala de musculação e treinar, né? E o fisiculturismo é muito mais que isso. Às vezes a sala de musculação vai ocupar 1 hora, 2 horas no máximo, né? Se o atleta tiver que fazer uma atividade cardiovascular, para ele se apresentar. As outras 23 horas, 22 horas do dia dele também estão comprometidas com o esporte, diferente de muitos outros esportes, até de alta performance. Às vezes um atleta do futebol, né, ele treina, sei lá, na parte da manhã e vai ter uma folga no final do dia, vai ter uma folga de final de semana, né, quando não está em competição. Já um atleta de fisiculturismo, mesmo em competição ou não, ele está em preparação. Ô Coelho, qual a pose que mais você teve que trabalhar para você chegar numa excelência? As poses laterais. Faz pra Normalmente gente. eles têm mais dificuldade nas poses de costas, porque não estão vendo. Mas eu tenho mais facilidade porque eu treinei mais elas. Quais As seriam? laterais eu já não... Mostra pra gente aí. Seria o peitoral, que ela tem a dificuldade de a gente deixar o posterior marcado e trazer o peitoral assim. E aí, ó, ele mostra toda... E aí tem que trazer largura, cintura fina, perna Fecha grande. bem o detalhe pra gente ver, por favor, na câmera fechada Aqui, aí. Isso. Isso, Se você agora puder mostrar de desce. baixo para cima ou de cima para baixo, já ajuda também. Vamos descer, Então, faz o o que o coelho movimento está completo. mostrando? Ele está Isso. mostrando a formação de ombro, de tríceps, de bíceps, a caixa torácica, né, como um todo, peitoral, também a parte de posterior, de coxa, né, o glúteo. Então, quando você fala side chest, né, que é peito de lado, vamos dizer assim, a gente fala muito inglês no esporte porque, como o presidente mesmo explicou, a base do esporte é americana, né? Sempre foi um monopólio americano, então tudo vem de lá. Então, quando o coelho se mostra de lado, lateralmente, ele tenta ressaltar tudo do físico, não somente o peito, né? Porque a pose fala peito de lado, mas ele tem que, na verdade, mostrar um conjunto como um todo, como ele mesmo ressaltou. Uma cintura fina, né? Um desenvolvimento de posterior de coxa, desenvolvimento das pernas. Então, é muito detalhe. Entendi. Né? Então, é avaliado todos esses detalhes para que o atleta seja pontuado ou despontuado. Agora isso aqui a gente chama de sunga mesmo, certo? Sunga. A gente tem sunga, tem uns que tem como se fosse uma bermuda também. Também. Fala um pouquinho do detalhe da sunga, Então, as da categorias vestimenta. masculinas, como a gente falou, o coelho ele representa a categoria principal, a bodybuilding. A partir da categoria principal surgiu a Classic, que a gente viu, e o que está aí na tela, gente, é um atleta brasileiro, Diogo Montenegro, foi o melhor colocado nas últimas competições internacionais e ele usa a bermuda. As poses também são diferentes. Na Men's Physique são apenas 2 poses, né, que é o nome dessa categoria. É uma pose de frente e uma pose de costas. Pode fazer pra gente? Consegue fazer essa pose pra gente, irmão? Difícil. Difícil? Ele também, sabe? ele Ele também sabe sabe um pouco de Olha Men's aí. Physique. Seria Tá aí, a ó. de frente aqui. Essa é a de frente Aí a de... Pô, que legal, hein? e a de costas. Ele só estaria vestido de bermuda. Entendi. E é muito mais Mas não tem avaliado. bermuda pra ele, né? Não cabe, não cabe. Por isso que ele já Estranho, evoluiu. né, a bermuda. Eu já coloquei a sua. Parecia uma bombacha. E né? na sua época, qual que era, Marcelo, a vestimenta? O vestimento era sunga, o quanto menor possível. Tá. Pena que a gente não tem as imagens aí. A minha sunga era rosa. Será que a gente acha isso, Gabi? Tem lá, tá lá. Minha sunga era rosa. Eu já vim para quebrar paradigmas, assim, né? Eu já era amigo do Fernando Marques, né? Então eu já usei uma sunga rosa. Diz que a do Fernando era... Reclamada é a rosa. Por quê? Porque o meu atleta, eu tinha 2 ídolos na época, o Luiz Otávio, que era o nosso patrão, e o Bob Paris, né? O Bob Paris, um atleta que ele sempre se apresentava de sunga rosa, tal, máximo, então ficava bonito demais. Então a gente fez na primeira apresentação de dupla, assim, a gente está com a sunga rosa, essa apresentação que a gente fez na Avenida Paulista, né? Tá no Instagram. Tá no Instagram do Presidente Caveira Preta. Vamos achar aí, Gabriel. Eu coloquei um pouco... O Muffin tem uma sunga rosa que eu já vi ele usar, só que ele usa na praia, né, Gabriel?